Faz uma semana que a Rússia invadiu a Ucrânia, iniciando um dos maiores conflitos do nosso tempo. É uma guerra ainda sem nome, mas que certamente deixa uma ferida em nossa civilização. Na semana passada, uns dias atrás, nós falamos esse assunto com a professora doutora Maria de Lourdes Albertini, que retorna hoje, dessa vez presencialmente. E também aqui temos o professor doutor Williander, eu já engasguei mesmo. França Salomão, mestre em Direito Internacional pela PUC Minas, na linha de pesquisa de Direitos Humanos e Direito Internacional e professor da Universidade de Itaúna. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, Mônica, bom dia. Novamente com você. Uma alegria, né, Ludinha, te ter aqui presencialmente, agora maravilhoso. Muito bom, Mônica, um prazer. E eu vou falar com vocês um negócio, viu, gente? Eu, no meio desses doutores aqui, olha, eu estou muito à vontade. E a gente vai destrinchar tudo isso para essas pessoas. Então, eu queria novamente, Lourdinha, que você desse uma contextualização sobre a guerra. Sim. Moninha, como eu disse na última entrevista nossa, no nosso último bate-papo, esse problema da Ucrânia é um problema que remonta lá do século IX, né? A gente, século IX, século X, século XI, a gente tinha a chamada Rússia de Kiev, né? Que era uma Rússia que foi um território que foi consolidado a partir da Ucrânia. Kiev é a capital da Ucrânia, né? Aquilo ainda no tempo do Império Bizantino. E desde então, aquela região ali, ela é uma região em que são povos que, de alguma forma, têm mais ou menos a mesma origem, mas que disputam aquele mesmo espaço territorial. Enfim, depois a gente teve aquela região toda disputada pelo próprio Império Russo, né, dos czares, os czares que eram uma monarquia, até que a gente tem, então, a Primeira Guerra Mundial, e com a Primeira Guerra Mundial, em 1922, a Ucrânia retorna a ser território absoluto da Rússia bolchevique, daquela Rússia, da Revolução Russa de 1917. Bom, passado isso, né, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial e, a partir de então, a gente tem um processo de consolidação da chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Que era a União Soviética. A União Soviética. E, né, professor Leander? Sim, sim. E toda essa contextualização que o pessoal em casa deve estar se perguntando, mas por que essa nova guerra, né? E o pessoal tem que entender que, se olhar no mapa, mais precisamente, ali a Ucrânia com a Rússia, a parte leste ali do mapa é muito próxima à Rússia. E tem uma questão muito importante, que é a aproximação da Ucrânia na União Europeia, né? Que depois do fim da União Soviética em 91, as repúblicas socialistas se tornaram independentes e a Ucrânia, né, ela procurou fazer uma aliança mais acentuada com a União Europeia e fazer parte da OTAN. A OTAN, que tem se falado muito... Organização do Tratado Atlântico Norte, que é uma aliança militar que foi formada ainda no contexto da Guerra Fria. E essa aliança militar é de proteção? Sim. De defesa. O que acontece? Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, o mundo ficou dividido, né? Um mundo de dois polos de disputa, né? De influência. E aí, aquele lado todo de influência soviética formaram o chamado Pacto de Varsóvia. Que podemos dizer o capitalismo e o socialismo? Sim, podemos. E do ponto de vista da segurança internacional, o Pacto de Varsóvia do lado de lá, do leste europeu, sob a influência de Moscou, vamos botar assim, soviética, e do lado de cá, criaram, então, a OTAN, em 1949. Essa aliança militar de defesa, de contenção, para que não houvesse essa expansão soviética para dentro do lado ocidental da Europa. Para poder querer pegar a Ucrânia de volta. Exatamente. E aí, depois da independência, né, com o fim da União Soviética, a OTAN se ampliou para essas antigas repúblicas socialistas. Então, a Rússia se viu literalmente cercada pelo poderio militar e a influência política da OTAN, que ela não queria. A partir da eleição do Vladimir Putin como presidente da Rússia, ele queria meio que impedir esse avanço. Então, ele se sentiu ameaçado? Sim, sim. Ele se sente ameaçado por Pela uma série de influência, razões. Ele tem uma visão imperialista de mundo.
Não, sem dúvida. Ele tem essa... Ele foi membro da KGB, que era o Serviço Secreto Soviético, na Alemanha, inclusive. E ele sempre achou que a União Soviética foi muito prejudicada quando houve o seu esfacelamento. Nunca devia ter terminado, na opinião dele. E a Ucrânia é fundamental. Prejudicada por causa que lá na Ucrânia é onde tem que passa o petróleo, Também. Financeiro. Dentro da União Soviética, a economia era dividida em regiões, cada uma produzia alguma coisa. E a Ucrânia era justamente o que produzia toda a parte da siderurgia, toda a parte de armamento, toda a parte da mecânica pesada. E toda a passagem do gás natural que é produzido na Rússia passa por dentro do território para chegar à Europa. E são gasodutos, né? São conduzidos por dutos. Porque a Europa é fria. Eles passam 10 meses por ano no frio. Muito. Eles precisam de formas de aquecimento. E ninguém quer mais queimar petróleo, nem queimar carvão para se aquecer. Todo mundo quer formas alternativas de produção de energia. E o gás natural é uma forma limpa, mais limpa. Então, a Europa, muito ambientalista, foi aceitando este gás natural. Entendi. 40%, né, do consumo na Europa vem o gás de lá. Então, você imagina a dependência energética no meio desse conflito todo. Na semana passada que a gente conversou, a guerra ainda não tinha começado. Pois é. E a senhora falou assim, eu não gostaria de achar isso, mas eu acho que vai acontecer. Eu, infelizmente, acertei por horas, né? Acertou por horas. Foi. Logo em seguida, porque a gente conversou, acho que foi na quarta, na quinta, assim, no mesmo dia. No mesmo dia. E agora, vendo tudo que está acontecendo, acho que a gente caminha mesmo uma terceira guerra mundial? Acho que não. O prognóstico não é bom? Acho que não. Eu vou aqui falar um pouco como professora de Direito Internacional, porque eu tenho estado muito esperançosa nessa capacidade de reorganização e rearticulação da governança global dos organismos internacionais, sobretudo a ONU, juntamente com a União Europeia e, evidentemente, outros países, né, que seriam fiel da balança, numa posição muito mais do ponto de vista amistosa, digamos assim, de mediação, do que efetivamente de conflito. Então, eu estou vendo que está tendo uma atuação no sentido de conter, porque é uma invasão territorial. Ainda que a gente possa trazer os motivos pelos quais, eventualmente, justificariam, não acho que são verdadeiros, porque tem uma guerra de narrativas também, sabe, Moninha? Pois é, vocês acham que os homens hoje temem mais a guerra de hoje do que aquelas guerras de antigamente? Com certeza, por causa do poderio militar e da tecnologia que se usa hoje. Tanto que as armas nucleares. Tanto que exatamente o que acontece na Rússia, e aí abrindo parênteses, que a Ucrânia também tinha armas nucleares, e aí por um tratado em 94... Ela devolveu essas armas nucleares. Todo o arsenal, quase todo o arsenal nuclear estava lá. A gente não pode esquecer de Chernobyl. Ainda tem esse problema ainda. Chernobyl é território ucraniano. Né? As tropas, né? O grande medo. Que a Rússia já chegou lá. O grande medo, desativada, né? Chernobyl está desativada, mas ali tem um material radioativo muito grande. Né? O ser humano, acho que não pode ficar mais do que 10 minutos ali. E o grande medo era haver um combate ali perto, porque a usina ainda existe. Ela emite radiação. É uma preocupação muito grande. Ela está contida por camadas de concreto. Só que verdade, que quebrou a camada de concreto. Exatamente. O medo todo A gente não sabe o que pode acontecer. Agora, essa atuação do Putin, ele tem sido muito agressivo. Então, ele ameaça outros países que são independentes e que não tem nada a ver se a gente pudesse imaginar que justificaria. Não acho que justifica. Essa intervenção dele na Ucrânia, do ponto de vista, né, dessa ideia de que faz tudo parte do mesmo povo, do mesmo território, que isso é uma argumentação, isso é uma narrativa dele, para tentar justificar. Hitler fez o mesmo tipo de narrativa. Pois é. Então, isso é muito... E a ONU nisso tudo? Então, pois é. Não pode terminar, atrapalhando, Não, mas tá bom. Coisa. No que ele ameaça a Finlândia, no que ele ameaça a Suécia, no que ele ameaça aquelas repúblicas dos Bálticos ali, Letônia, Estônia, Lituânia. Quando ele começa a ameaçar todo mundo, ele vai causando um pânico absoluto, porque são países independentes, né? A ONU, então, convoca o Conselho de Segurança. Foi feito para isso. Aí o pessoal, mas esse Conselho de Segurança não funciona, não vai dar em nada, vai bloquear, porque
ela tem um direito de vetar, a Rússia, né? Ela é uma potência que tem o direito de vetar. E ela vetou como se era esperado. Mas a gente precisa ler nas entrelinhas. O resto todo do Conselho de Segurança votou contrário e a China, junto com os Emirados Árabes, deu uma posição ali de abstenção. A Rússia está entre as 5 nações que têm o poder de veto, né? Sim, 5 meses isso permanentes. mesmo, Moninha, isso mesmo. Mas isso não importa, fundamentalmente. Importa é o jogo importante político do que foi aquela reunião. Né? Que leitura que você faz disso, né? Isso. Que leitura que você faz daquilo, porque estava comentando com a Lourdinha que foi uma noite tensa. Isso. Você viu o semblante de todo mundo estava tenso ali, porque a guerra estava acontecendo. E qual seria, nessas decisões, né, o público de casa tem que prestar atenção, que nessas decisões, tanto no Conselho de Segurança como na Assembleia Geral, qual que é a opinião dos países? Se a maioria aprova ou não, se a maioria vai se abster. Então, no Conselho de Segurança, teve a votação dos 11 membros, embora tenha um veto, mas o peso político é muito importante. Tanto que a gente vai ver isso na Assembleia Geral também. E quando ela travou, quando o Conselho de Segurança ficou travado, porque ele ficou, né? Quando ele ficou travado, ele abriu para se levar a matéria para a Assembleia Geral, que é a ONU e que conta com 193 países do mundo. Aí, na hora que abre para aquele fórum, onde uma soberania, um voto é igual. Aí ali está todo mundo igual. É o princípio da igualdade. Que nós estamos aguardando agora o texto sair. Que deve sair hoje, porque... Estão sendo claros? Nós estamos sendo claríssimo, claríssimo. Porque a gente fica em sala de aula aqui, né? Não, é isso mesmo, é sala de aula mesmo. Porque o Conselho de Segurança tem a missão, né? A missão de tratar e impedir guerras, assim. A princípio, a missão é sobre relacionamento de paz e segurança. Quando ele falha, porque há um veto e a resolução não é aprovada, automaticamente transfere essa responsabilidade para que a Assembleia Geral tome essa decisão, embora as decisões da Assembleia Geral não são vinculativas, mas a gente não pode esquecer do peso político, que é muito significativo, que é as posições dos países, e ali não tem veto. Entendi. Então, a gente está esperando esse texto sair. Isso deve ser hoje. Na esperança de vetar a guerra. Mas não, a guerra já está acontecendo. Isso. O conflito já existe. O conflito já existe. Já existe. Sim, descontinuidade não. Mas o que nós temos aqui, nós temos uma articulação de várias tomadas de decisão ao mesmo tempo. O isolamento da Rússia. Ele violou a Carta da ONU. A Carta da ONU, alguns internacionalistas chamam ela de a Constituição do mundo. Por quê? Porque ela contém princípios de paz, princípios fundamentais. Quando ele intervém no território do outro, e Moninha, na parte da tarde da nossa entrevista aquele dia, ele bombardeou a Ucrânia inteirinha. É assustador. Você olha violando, e fala assim, né? nossa, violou a Carta. Importantíssimo, que é proibido violar a integridade territorial de um Estado. Quando acontece isso, né? Ele violou. E aí? A gente está vendo isso agora. Ele virou o agressor. Isso. E aí ele comete crimes de guerra. Isso. E aí o que está acontecendo? Estão sendo estabelecidas uma série de sanções internacionais. A Carta da ONU fala que deve haver solução pacífica de controvérsias, solução pacífica de conflitos, mediação, arbitragem, bons ofícios, que o nosso Papa, né? Sim, exatamente. Porque a Primeira e a Segunda Guerra já demonstraram para a humanidade a que ponto o ser humano é capaz de destruir. Então, o papel principal da ONU, a ONU, né, nasceu das cinzas dos milhões de mortes daquela guerra que aconteceu na Segunda e na Primeira. Então, o princípio básico que os países firmaram na Carta em São Francisco foi a necessidade e obrigação de escolher, quando há um conflito entre algum Estado, ele escolher a solução pacífica. E a Carta da ONU indica quais são as soluções. E, de forma de exceção, a legítima defesa, porque uma guerra só pode ser provocada com autorização do Conselho de Segurança. E isso é exceção da exceção. Então, no caso... O caso que não foi, né? No caso, a Ucrânia agredida pela Rússia, então o artigo 51 da Carta permite a legítima defesa até que o Conselho de Segurança assuma o caso. Então, a gente está vendo isso tudo agora ao vivo. E a história acontecer, né? Ao vivo, mudando tudo. É uma coisa maravilhosa também de se ver a história acontecer, né? E as soluções pacíficas, então, eles estão negociações diplomáticas intensas, né? Bons ofícios que o Papa vai propor. A China, que se apresentou ontem como uma mediadora, né? Chamou a Ucrânia para negociar e elas mediando.
E agora, mas já vem acontecendo também as soluções coercitivas. Elas são consideradas pacíficas, mas acaba sendo coercitiva, que são as sanções econômicas. E essas estão trazendo efeitos, foram as primeiras, né, que aconteceram. Gigantescos. Para a Rússia. Foram as primeiras sanções, né, o mundo atônito. Nós vamos viver tempos que nós precisamos ter austeridade. A economia do mundo vai ser toda afetada. Precisamos de austeridade. Acho que a palavra-chave é a austeridade. Porque os impactos eles vão ser globais. Eu tenho uma lista aqui das empresas que estão se retirando de dentro da Rússia, de todos esses processos. Então, as sanções econômicas, elas... Tem um peso muito considerável. Eu acho que elas serão efetivas. Mas e a gente aqui, no nosso universo tão pequenininhos, Brasil, coitadinho de nós, longe de tudo, numa gasolina de R$7, a gasolina está indo, então, para R$12. Olha, a gente está conectado. O prognóstico é péssimo. O mundo globalizado já ensinou a gente que acontece que longe de distância afeta, sim, a gente vai ser afetado, né? Principalmente nos fertilizantes, trigo, combustível, né, Luzinha? O Brasil é um país do agro, né? Eu falei isso. Qual seria a consequência? O Brasil é um país do agro. E o agro depende de fertilizantes. E 95% desses fertilizantes, principalmente o potássio, vem da Rússia e de Belarus. O Brasil é parceiro e Belarus comercial, ontem né? já disse, eu não vou mais fornecer para o Brasil. Pronto. E o Brasil é parceiro comercial da Rússia nos BRICS ainda. Agora a turma que não gosta de fertilizante vai achar bom. É tudo uma cadeia, uma cadeia de reação. É uma interdependência, né? O mundo é interdependente. E numa guerra a gente vê o quão prejudicial e dependente os países são um do outro economicamente, principalmente. Porque uma guerra dessa quebra a economia mundial e tudo tem que ser reinventado de novo. Agora, eu acho que existe uma capacidade do mundo sobreviver a isso, sim. Mais do que agora, antes, né? A questão é que nós vivemos num mundo de certo grau de conforto, né? A humanidade, ela atingiu um certo nível de conforto. E eu acho que, para além dessa questão do conforto, o que me preocupa profundamente, é a crise humanitária.